Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, continuem se cuidando. Vocês sabem que precisamos manter esse tempo, esses cuidados, para que futuramente possamos voltar à nossa rotina normal. Enfim, eu sou o professor Juliano. Hoje nós temos mais um encontro com uma aula de geografia. E vocês? Estão aprendendo, retendo esses conteúdos? Como está sendo para vocês? Vão enviando mensagens para os professores, para as professoras de vocês, para que nós possamos estar trocando informações e verificando todas as necessidades que vocês tenham, certo? Então, como vocês sabem, todas as aulas nós iniciamos com uma breve revisão dos conteúdos, certo? Então, nos últimos encontros falamos sobre uma tecnologia em especial, os meios de transporte. Lembram, recordam dos meios de transportes que nós conversamos e falamos sobre eles? Primeiramente, falamos sobre os meios de transporte que podem ser definidos como aeroviários. Vejam, a imagem que vocês têm aí na tela de vocês demonstra ali um meio de transporte especial, uma aeronave, né, um avião. Percebam que esse meio de transporte pode transportar tanto passageiros quanto cargas. Quando esse transporte é destinado a cargas, ele vai transportar uma quantidade reduzida, com uma carga com pouco volume, né? Porque essas viagens têm um custo maior. Outros exemplos de meio de transporte que não estão representados na imagem podem ser helicópteros, asa-deltas, balões, enfim. Existe uma grande quantidade de exemplos. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente é que esses meios de transporte utilizam-se de vias aéreas. Recordam que no último encontro falamos sobre essa diferença? A diferença que existe entre o veículo e a via? Então, meios de transporte aeroviários utilizam vias aéreas para se locomover. Um próximo meio de transporte do qual conversamos foi os rodoviários. Os meios de transporte rodoviários utilizam-se de vias terrestres. Podem ser destinados ao transporte tanto de carga quanto de passageiros. São os mais comuns. E vejam aí na imagem, temos caminhões, ônibus, carros, que são os automóveis, motocicletas. Todos eles andam por vias terrestres e que podem ser exemplificadas como na imagem, como uma rodovia, uma estrada. Também falamos sobre os meios de transportes ferroviários. Vejam ali na imagem um trem, né? Um trem que pode ser de passageiros ou de carga. Percebam que nas grandes cidades nós temos esses dois exemplos. Por que é importante diferenciar? Porque esse tipo de transporte pode tanto transportar por meio de longas distâncias cargas de um espaço a outro, quanto também as pessoas. São meios de transportes baratos e podem promover a locomoção das pessoas de uma maneira muito rápida, de um ponto a outro, certo? Também falamos dos meios de transporte hidroviários. Vejam, na imagem ali nós temos uma embarcação muito grande, um navio. Normalmente, esse meio de transporte pode transportar uma carga bem volumosa, como nós temos ali na imagem, levando então essas cargas de um local até outro num determinado período de tempo. E esse tempo é maior, por exemplo, do que os transportes aéreos, que são mais rápidos e velozes. Ainda falamos sobre os meios de transportes dutoviários.
E esse era o que mais nos chamou a atenção na última aula. Lembram? Por quê? Porque este meio de transporte não é destinado a transportar pessoas. Ele vai transportar matérias-primas de um local até outro. E ele nos chama a atenção por quê? Porque não é muito visível aos nossos olhos. Normalmente nós não temos acesso à visualização desse meio de transporte. Justamente por eles serem instalados sob a superfície, né? Então ele vai estar escondido, certo? Ou por uma via abaixo dos oceanos ou abaixo da terra, certo, pessoal? Ainda falamos sobre o seguinte: nas cidades nós temos diversos meios de transporte, como nós já falamos anteriormente. Eu exemplifiquei aqui nessa tela um semáforo. Vejam, vocês reconhecem qual é o objetivo do semáforo? Por meio dessas cores, elas representam sinais de alerta. Percebam que com a cor verde eu deixei um meio de transporte específico, a bicicleta. E por que ele está representado com a cor verde? Porque este meio de transporte não causa nenhum dano à natureza. Ele também é um meio de transporte saudável, pois faz bem ao corpo humano, não é mesmo? Além de não causar trânsito ou danos ambientais, enfim. Também temos o ônibus, representado ali com a cor amarela. Ônibus, trens e metrôs são muito úteis às cidades. Por quê? Porque eles são capazes de transportar uma grande quantidade de pessoas de um ponto a outro da cidade, e eles são muito baratos. Além, é claro, por isso mesmo, por transportar uma grande quantidade de pessoas, ter um custo reduzido. Certo? Por isso que ali ele está representado com uma cor intermediária, né? Com o amarelo. Ou seja, ele pode sim causar algum dano ambiental. Nenhum meio de transporte que use o motor elétrico, perdão, não é o motor elétrico, o motor a combustão, ele causa algum dano ambiental pela emissão de gases. Mas ele causa um impacto menor justamente por transportar uma quantidade bem grande de pessoas, certo? Mas com a cor vermelha, o que vocês estão vendo ali? Nós temos os automóveis, pessoal. E os automóveis podem sim causar grande impacto, principalmente porque o que nós conseguimos visualizar nas cidades? Normalmente, um veículo ele é fabricado para transportar um motorista e mais 4 passageiros. Isso é o normal. Mas o que nós encontramos é um veículo com uma única pessoa. E isso pode causar sim um impacto ambiental, tanto pela emissão dos gases, quanto também o excesso, o volume de trânsito que é aumentado nas cidades. Por isso essa representação do semáforo. Precisamos estar alerta aos meios de transporte que utilizamos em nossas cidades. Também falamos da importância dos meios de transporte para ligar o campo à cidade. Vejam, como que nós poderíamos ter acesso aos alimentos se eles não fossem transportados do campo até nós? Então vejam que é essencial o uso dos meios de transporte para termos acesso aos produtos que são produzidos na zona rural, ok? E enfim, hoje vamos falar sobre uma outra tecnologia. Uma tecnologia tão importante quanto os meios de transporte, que seriam os meios de comunicação. Então, vamos falar sobre o desenvolvimento desses diversos meios de comunicação e o quanto que eles podem aproximar as pessoas. Recordem, na última aula falamos que os meios de transporte
encurtam as distâncias, deixam as pessoas mais próximas. Da mesma maneira, os meios de comunicação, pois a partir do momento em que eu consigo me comunicar com uma pessoa que está a uma longa distância de mim, eu tenho uma distância encurtada, certo? Justamente porque eu consigo me comunicar com mais facilidade. Ali eu separei, nessa tela aí que vocês estão vendo, alguns meios de comunicação. E aí, vocês reconhecem algum desses itens? Ou alguns deles? Vejam, temos ali um telefone, um modelo muito antigo de telefone, temos também um modelo antigo de rádio, aquela TV que é representada com uma TV num caixote, né, que parece até uma caixa de madeira. Temos um aparelho eletrônico ali que talvez poucos conheçam, mas é o pager, que era um aparelho que enviava mensagens para as pessoas, que hoje fazemos isso com o celular. Também temos um aparelho de fax, que consegue também enviar um documento de um lugar para outro, né, com muita facilidade. Então, um documento que fosse registrado ali naquele aparelho chegava com uma espécie de cópia ao seu destinatário. Era muito legal também o fax. E, por último ali, temos até um modelo antigo de celular. Que diferente, né? Muito diferente dos aparelhos que nós temos hoje. Agora, vamos falar sobre essa evolução dos meios de comunicação. Começamos ali com a arte rupestre. O que seria a arte rupestre? Seriam as primeiras impressões dos seres humanos, os primeiros registros dos seres humanos. As pessoas precisavam registrar o seu cotidiano, a sua vida. E onde que eles faziam esses registros? Nas paredes de cavernas, nos locais em que eles habitavam. Posteriormente, com a invenção, muito posteriormente, né, dentro dessa linha histórica, os homens perceberam que eles poderiam registrar a escrita em um item que é muito semelhante ao papel que nós conhecemos hoje. O nome dele era papiro. Então, há 2.500 anos antes de Cristo, eles perceberam isso. E com o avançar da história, eles conseguiram perceber que eles conseguiriam enviar essas mensagens por um sistema chamado de correio. Então, olhem como a história vai avançando e os meios de comunicação também vão avançando com o decorrer da história. Posteriormente, a invenção ali da prensa. Vocês sabem o que é a prensa? Para que eu consiga registrar algo, eu preciso imprimir. Mas antigamente não existiam impressoras. Então, um homem chamado Gutenberg inventou uma prensa, que seria como se fosse um conjunto de carimbos que poderiam registrar a escrita, e eu poderia, inclusive, por exemplo, fabricar livros. Claro que não seria uma fabricação como nós conhecemos hoje, mas era muito próximo disso, certo? Posteriormente, já que o homem criou essa prensa, ele conseguiu até mesmo criar o jornal impresso. Olhem que legal! A partir desse momento, as notícias poderiam circular no mundo. Então eu teria acesso à informação, aos acontecimentos que ocorriam no mundo. Continuando essa linha do tempo, ocorreu a invenção do telégrafo. Esse aparelho é muito diferente, porque um homem conseguiu perceber que por meio de sinais eletromagnéticos, ele conseguia enviar mensagens de um local até outro. Então esses impulsos que eram transformados e lidos por meio de um código poderiam repassar mensagens. Muito interessante isso.
Posteriormente, a descoberta, ou a invenção, melhor dizendo, do telefone. E aí sim, vejam que dentro dessa linha do tempo, nós estamos tendo a elaboração de tecnologias diversificadas. O telefone nós utilizamos ainda hoje, mas é claro que de uma maneira muito diferente do momento da sua invenção. Depois foi criado o rádio, que era um grande avanço, já que ele poderia trazer notícias que poderiam ser ouvidas por diferentes pessoas em diferentes locais e poder compartilhar dessas informações. E isso, continuando os avanços tecnológicos, houve a invenção da televisão, que era diferente do rádio porque ela trazia a imagem. Percebam que esses meios de comunicação promovem a informação. Então eu tenho acesso a notícias, a informações que acontecem em pontos diferentes do mundo. E finalmente o último item que eu tenho na tela é a internet. Então há menos de 30 anos a internet da maneira que nós conhecemos se tornou popular. Então, ali eu tenho um acesso a um mundo de informações, como nós conhecemos hoje, certo? Agora, a gente vai fazer a leitura de um texto, que vai discutir justamente isso. O quanto que a tecnologia pode modificar a vida das pessoas. Esse texto é do Luiz Fernando Veríssimo. Esse autor, ele escreveu esse texto no livro Pai Não Entende Nada. É um livro bem interessante e as crônicas do Veríssimo também são publicadas frequentemente em jornais, que são meios de comunicação de massa, né, que muitas pessoas têm acesso. Vamos escutar esse texto e daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ele. Vamos lá? Então, o nome do texto é Tecnologia. Para começar, ele nos olha na cara. Não é como a máquina de escrever, que a gente olha de cima, com superioridade. Com ele, é olho no olho ou tela no olho. Ele nos desafia. Parece estar dizendo, vamos lá, seu desprezível pré-eletrônico. Mostre o que você sabe fazer. A máquina de escrever faz tudo o que você manda, mesmo que seja a tapa. Com o computador é diferente. Você faz tudo o que ele manda, ou precisa fazer tudo ao modo dele. Senão, ele não aceita. Simplesmente ignora você. Mas se apenas ignorasse, ainda seria suportável. Ele responde, repreende, corrige. Mas, quando você o manda fazer alguma coisa, mas manda errado, ele diz, errado. Não diz burro, mas está implícito. É pior, muito pior. Às vezes, quando a gente erra, ele faz bip. Assim, para todo mundo ouvir. Comecei a usar o computador na redação do jornal e volta e meia errava. E lá vinha ele, bip. Olha aqui, pessoal, ele errou. O burro errou. A máquina de escrever podia não ter recursos que você nunca usaria, mas tinha a mesma empáfia, mas não tinha a mesma empáfia. O mesmo ar de quem só aguentava os humanos por falta de coisa melhor, no momento. E a máquina, mesmo nos seus instantes de maior impaciência conosco, jamais faria bip em público. Dito isto, é preciso dizer também que quem provou pela primeira vez suas letrinhas dificilmente voltará à máquina de escrever sem a sensação de que está desembarcando de uma Mercedes e voltando a uma carroça. Sinto falta do papel e da fiel bic, sempre pronta a inserir entre uma linha e outra a palavra que faltou na hora, e que nele foi substituída por um botão que, além de mais rápido,
jamais nos sujará os dedos. Mas acho que estou sucumbindo. Sei que nunca seremos íntimos, mesmo porque ele não ia querer se rebaixar a ser meu amigo. Mas retiro tudo o que pensei sobre ele. Quando saí da redação do jornal, depois de usar o computador pela primeira vez, cheguei em casa e bati na minha máquina, sabendo que ela aguentaria sem reclamar, como sempre, a pobrezinha. Muito interessante esse texto, não é mesmo, pessoal? Percebam ali na imagem o seguinte. Vejam que até ali na tela vocês estão vendo uma pessoa estressada com essa máquina, com essa nova tecnologia que é o computador. Vocês acham que a relação que nós temos com essas tecnologias não é tão boa assim? Pensem, um computador, ele nos desafia, não é mesmo? Porque é uma tecnologia cheia de coisas que desconhecemos. Talvez você já tenha percebido em alguma situação em que não conseguiu utilizar um aparelho, um celular, um computador, ou mesmo um eletrodoméstico, não é? E como que eles nos desafiam. Mas pensem, uma coisa não pode fugir da nossa mente. Todo aparelho foi criado por um ser humano. Então, quem deve dominar a máquina somos nós, e nunca o contrário. E também essa relação de afetividade, né, que nós temos com alguns aparelhos. Vejam, o autor ele faz uma reflexão sobre a máquina de escrever que ele usou durante um período muito longo da vida e em algum momento ele teve que deixar ela de lado. Ele até brinca, né? A máquina já estava acostumada. Ele podia bater nela e ela não iria reclamar. Claro que ele não está falando que vai bater no aparelho, porque não é necessário. Ele está fazendo uma relação entre bater a máquina, porque antigamente se dizia, eu vou bater isso na máquina, ou seja, vou datilografar o texto, certo? É bem interessante esse texto e a relação dele com a ideia dos avanços tecnológicos, principalmente dessa tecnologia em especial, que é a internet ou o computador. Continuando. Agora, vamos refletir um pouco sobre esses conhecimentos. Ali tem uma pergunta para vocês. Onde está o intruso? Percebam, eu tenho ali um aparelho telefônico, tenho um jornal impresso, tenho um automóvel, uma carta, uma correspondência e eu tenho também um aparelho de TV. Qual desses não é um meio de comunicação? Vocês conseguem responder? E aí, pensaram? Deu para pensar, vamos lá. Se você respondeu que era o automóvel, você acertou. O automóvel é o único meio ali que não é de comunicação, ele é um meio de transporte, certo? Então ele é um intruso. Continuando. Uma outra pergunta agora, uma outra questão, na verdade, não é uma pergunta. Com esse meio de comunicação, eu posso ler notícias. E agora, com essa afirmação, vocês conseguem perceber qual desses dois itens pode ser utilizado para ler notícias? Será que é o aparelho telefônico ou o jornal impresso? Vamos aí, vamos pensar. Será que é o aparelho ou o jornal? Se você respondeu que é o jornal, você acertou. Muito bem. O jornal é um instrumento que é utilizado para se ler notícias. E agora? Com esse meio de comunicação eu posso ouvir a previsão do tempo. Vejam bem, ouvir a previsão do tempo. E aí, qual é o meio de comunicação utilizado para escutar coisas, ouvir coisas? Será que é o rádio ou a carta? Se você marcou ou se você pensou no rádio, você acertou. Muito bem. E agora o próximo. Temos uma outra afirmação. Com esse meio de comunicação, eu posso escrever um e-mail ou acessar minhas redes sociais. Agora já é uma questão aqui um pouquinho diferente. Ler um e-mail
enviar um e-mail, né, escrever um e-mail ou acessar minhas redes sociais? Será que é com o celular ou com a correspondência? Se você marcou o celular, você acertou. Muito bem. Falamos sobre redes sociais. Agora a gente tem que fazer a seguinte reflexão. Olhem ali. Temos ali uma charge. E vejam, um personagem conversa com um outro. Olhem o que o primeiro fala. O que é isso, amigão? E o segundo, carregado de um monte de coisas, responde: minha família, minha turma, meu estado, meu município, minha namorada, minha igreja, meu... Nem consigo terminar. Então, o que seriam essas redes sociais? Percebam. O segundo personagem ali que está carregando todas essas coisas, ele está confortável? Vejam que ali a gente tem uma reflexão importante sobre o quanto que esse excesso de informações pode, talvez, nos distanciar das pessoas. Por que eu disse talvez? Porque, vejam, hoje, nesse instante que você está assistindo a essa aula, estamos utilizando meios de comunicação, seja pela internet ou pela própria televisão. Então, a televisão, a internet, nesse caso, está aproximando a escola de você. Mas, se eu utilizar de uma maneira indiscriminada, sem saber que eu posso sim conversar com as pessoas, trocar ideias, eu posso também substituir esses meios de comunicação em alguns casos. Então, é uma importante reflexão para a nossa vida, não é mesmo? Agora, a gente vai falar sobre o seguinte: celular, um aparelho multiuso. Todos vocês aí têm um celular? Será? Eu acredito que a maioria tem. E aí? Esse aparelho é o primeiro que você já teve na vida? Ou já é uma versão nova? Você já abandonou alguns aí pelo caminho? É interessante, né? Eu mesmo tive vários. Mas será que o celular que nós tínhamos há um tempo atrás tem as mesmas funções que hoje ele tem? Então essa é uma reflexão importante. Vejam como esse aparelho tão pequeno consegue reunir funções tão diferenciadas. Ali eu tenho o celular numa imagem que serve para eu fazer chamadas, ou seja, posso conversar com meus familiares, meus amigos, com pessoas do meu trabalho, né? Eu posso fazer uma compra com o meu celular. Vejam aqui ali a pessoa segurando e vendo um tênis ali, então ela poderia fazer uma compra, né? Poderia utilizar o celular para trabalhar. Veja que está ali do lado do computador, né? Então pode estar usando para enviar mensagens e, de certa forma, trabalhar. Eu faço muito isso. Nesse momento em que estamos, utilizamos o celular de maneira constante. Também posso usar o celular para somente enviar uma mensagem, né, avisando os meus familiares. Vocês podem avisar os pais, os irmãos, os filhos de que vai chegar mais tarde. Ou talvez até para ouvir música. Quantas utilidades o celular tem? Percebam que antigamente essas funções que hoje estão num único aparelho pertenciam a meios diferentes. Então, por exemplo, ouvir música era uma situação que acontecia quando eu utilizava o rádio. Enviar mensagem. Lembram que agora há pouco eu falei sobre um aparelho que enviava mensagem antes do celular, que era o pager? Ou mesmo fazer chamadas, que acontecia somente no telefone fixo, né, que nós tínhamos em casa. Hoje até poucas pessoas têm telefone fixo em casa. Muito interessante. Ali na tela do celular, na imagem que vocês têm aí, tem um relógio, né? A gente vê hora no celular. Olha, eu não estou carregando o relógio no pulso. A gente vai só utilizar o celular para ver hora. A maioria das pessoas, né? Alguns utilizam relógio, sim.
E agora nós temos um exercício para que nós possamos praticar aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós vimos na aula de hoje. Eu vou dar um tempo para vocês, mas antes eu vou explicar. Número 1, complete o texto com as palavras abaixo. Percebam que tem um retângulo ali na tela com algumas palavras. As palavras são envio, acesso e escutar. E depois eu tenho uma frase com 3 espaços. Vocês vão tentar preencher esses espaços com as palavras que estão no retângulo acima. Vejam, eu vou ler a frase com vocês. Com o celular, eu, espaço, a internet, ponto. Daí eu tenho outro espaço, mensagens. E posso até, espaço, músicas. Então vocês vão tentar encaixar dentro daqueles espaços a palavra que está faltando. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem e já tentar resolver. Daqui a pouco eu faço a resolução com vocês. Vamos lá, pessoal? E aí, conseguiram? Não é muito difícil. Se você não conseguiu, vamos tentar fazer juntos. Vejam ali, com o celular, eu... Primeira opção, envio à internet. Não dá. Acesso à internet? Sim, com o celular eu consigo acessar a internet. Depois, mensagens. Com o celular eu envio ou escutar mensagens? Eu envio mensagens para outras pessoas, né? Então eu envio mensagens. E por último, eu posso até, só sobrou a última alternativa, escutar músicas. Eu vou dar um tempinho para que vocês copiem essas respostas. Vamos lá?
E aí? Conseguiram registrar, né? Agora vamos para o próximo exercício, o número 2. Vejam, escreva o nome do meio de comunicação relacionado à imagem. Vocês vão ter uma imagem e abaixo vocês só precisam registrar. Não precisam desenhar, pessoal. É só escrever o nome do meio de comunicação que está representado na imagem. Vocês estão vendo 3 desenhos diferentes. Eu quero ver se vocês conseguem escrever essa palavra. Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem. E aí, pessoal, conseguiram? Se você não conseguiu, vamos tentar fazer juntos. Eu vou falando ali o nome da figura e você pensa nessa escrita. Primeiro, telefone. Um telefone, pessoal, vejam ali. Depois, a segunda imagem. O rádio. Rádio. Por último, conseguiram reconhecer? Computador. Computador. Vejam, ali eu tenho as respostas para que vocês possam copiar. Espero que vocês tenham conseguido preencher esses espaços. Vamos lá, um tempinho para vocês copiarem.
E aí, pessoal, conseguiram registrar? Vamos para o nosso próximo exercício? Agora, eu tenho a seguinte sugestão. Junte as partes e crie frases que relacionem os meios de comunicação às suas funções. Então, há um retângulo verde no lado esquerdo e um retângulo azul no lado direito. Só que as informações que completam essas frases não estão se encontrando. Vamos ver. No lado esquerdo, as colunas. Com o computador, eu. Depois, com o rádio, eu. Com o rádio, eu. Por último, com a televisão, eu. Então, que coisas eu posso fazer com esses meios de comunicação? E do lado direito, escuto músicas. Depois, assisto aos noticiários. E por último, acesso à internet. Então, vocês só têm que escrever a frase completa. Não precisam escrever esses retângulos aqui. Só escrevam a frase completa. Então, com o computador, eu. O que eu faço com o computador? Eu vou dar um tempinho para que vocês copiem e já vão registrando, certo? E aí, pessoal, conseguiram? Eu vou deixar aqui na tela, mas eu vou lembrar vocês o seguinte. Na próxima aula, iremos retomar esse conteúdo, irei trabalhar esse exercício e eu ainda estou esperando que vocês enviem aquele pequeno texto com a relação que vocês têm com os meios de transporte da cidade. Eu ainda estou esperando. Por hoje, nós terminamos aqui. Até lá, pessoal. Tchau!